Oi pessoal, tudo bem? Eu vou falar com vocês hoje sobre o consumo de energia elétrica, tá? Você já se perguntou quantos aparelhos elétricos da sua casa gastam de energia por mês? Quanto que eles influenciam na conta de eletricidade das suas casas? Bom, na apostila que a gente segue no material, vocês podem observar que eles estão falando o seguinte: o chuveiro elétrico, ele consome cerca de 25 a 35% da conta de luz, né, da conta de energia elétrica. A TV, se ela fica ligada cerca de 6 horas por dia, entre 5 e 6 horas, ela vai consumir parte de 6%, né, em cerca de 6% a conta. A geladeira ligada o dia inteiro, ela consome cerca de 25 a 30%. O ar-condicionado 15% da conta, para quem tem ar-condicionado em casa. As lâmpadas fazem parte de 15 a 25% do total da conta. A máquina de lavar 3% e o ferro elétrico cerca de 6%. Bom, pensando nisso, eu vou ensinar para vocês algumas coisas aqui, tá? A primeira delas é o DDP. O que é o DDP? Diferença de potencial. Opa! DDP. Tá? Diferença de potencial. O que seria a diferença de potencial? Né? É a energia elétrica que depende de dois pontos. Né? Então vamos pensar assim. Lembra da pilha que a gente falou lá, que ela tem um lado positivo e um lado negativo? Então, o potencial elétrico, na verdade, é a capacidade dessa indução que ele tem de se transportar, de carregar esses elétrons num circuito, né? Entre os condutores. Então, por exemplo, eu tenho um fio que ele é um fio condutor de cobre, ele é capaz de conduzir essa eletricidade, ele é capaz de agitar esses elétrons para que eles se transportem dentro, né, dessa corrente elétrica que está acontecendo aí. Tá? Então, assim, na pilha, onde acontece a DDP? Ela tem maior capacidade em um polo do que no outro, porque essa diferença é necessária para que ocorra a corrente, né? Para que a corrente consiga passar realmente de um lado para o outro, tá certo? Quanto maior for a diferença entre esses polos, né, maior será o potencial, né? Maior tende a ser essa corrente elétrica para que ela acontece, tá certo? Então, assim, quando a gente fala em diferença de potencial elétrico, a gente está falando em voltagem, tá? Em volts. Diferença de potencial, tá? Essa diferença de potencial elétrico, ela também é chamada de voltagem ou, o que mais? Tensão elétrica. Tá bom? Aqui no Brasil, nós temos as tomadas que se referem a 110 e a 220 volts. Então agora vocês lembraram, né, de onde vocês ouvem isso o tempo inteiro. É porque se você pega lá para ligar um material 110 numa tomada 220, ele vai ser danificado. Né? Acontece um curto lá porque ele precisa de bem menos e ele vai ser colocado numa tomada que vai dar muita energia. Então ele queima, tá? E 220 em 110, o que acontece? Ou ele não vai funcionar, tá? Ou ele funciona bem mais fraquinho, certo? Ele não tem a potência dele toda porque ele vai necessitar de mais energia, certo? A gente tem um aparelho chamado de voltímetro. Voltímetro.
E o voltímetro ele auxilia na medição dessas cargas todas, tá? Para eu saber, eu vou pegar esse voltímetro e vou ligar nos polos para saber se é 110 ou 220, tá? No positivo e no polo negativo, tá certo? Lá na página 52 da apostila de vocês, a gente tem um exercício, depois que vai ser importante, que vocês vão ver lá a potência, tá? Elétrica e a tensão, tá? Vai ser importante. É bem simples e bem fácil, tá bom? Bom, agora eu vou falar para vocês de intensidade. Intensidade elétrica, né? Então, essa intensidade elétrica ela é um movimento ordenado de elétrons. Eles vão se movimentando de uma forma ordenada. Então, quanto mais elétrons estiverem se movimentando num fio, maior vai ser essa corrente elétrica que eu vou ter. Tá certo? Então, a intensidade ela é representada pela letra I minúscula. Tá bom? Intensidade, não esqueçam, I minúscula. E aí eu vou ter um cálculo que eu vou fazer para descobrir a intensidade, que eu vou ter que colocar a intensidade vai ser igual a carga elétrica dividido pelo quê? Pelo tempo. Tá certo? Guardem isso, que vai ser importante também para vocês. Agora eu vou falar para vocês de potência elétrica. A potência elétrica ela é representada pela letra P maiúscula, tá? E é o famoso watt, tá? Ou watt, que a gente normalmente utiliza, tá? Esse watt aqui, watt, sei lá como vocês quiserem chamar, ele é a representação da energia consumida. Tá certo? Por determinado aparelho. Então, por exemplo, eu comprei uma geladeira e ela consome 1.200 watts. Mas como que eu vou saber disso? Porque está marcado lá que ela vai consumir em 1 hora, ligada na tomada, aquele tanto de watts. Tá certo? Então, como que eu sei, né? Eu vou descobrir que a potência elétrica, tá? A potência elétrica, ela sempre vai ser igual à energia dividida pelo tempo. Energia, tempo. Tá certo? Então, outra coisa que eu tenho que lembrar é a tensão e a potência, certo? Tensão e potência. Eu comprei uma lâmpada para o meu carro e estava escrito assim. Era uma lampadinha. Né? E aí ela estava escrita assim, ó. 12 volts, 55 watts. O que é tensão e o que é potência? A tensão são os 12 volts. Então, em relação à voltagem, a tensão da lampadinha que eu comprei para o meu carro, ela tinha 12 volts. E já em relação à potência, ela tinha 55 watts. Ou seja, ela ia consumir 55 watts em relação à energia. Tá certo? Vou apagar agora. Tá? Essa aula é simples, ela é curta.
porém tem algumas coisas que pegam, né? Alguns nomes, nomenclaturas que ficam um pouquinho mais complicadas da gente conseguir entender. Então eu vou pedir para vocês estudarem bastante, tá? E sempre que tiver dúvida me manda mensagem ou me pergunta. Outra coisa, quando a gente fala em relação a gasto, né, de energia, a gente sabe que os relógios da nossa casa, lá onde eles fazem a medição, eles marcam o consumo, então ele vai marcar a quantidade de energia em quilowatts por hora, tá? E aí, como que a gente sabe para a gente fazer o cálculo dessa quantidade, para a gente saber mais ou menos quanto que isso afeta na nossa conta, né? Então eu vou fazer com vocês aqui um exemplo, tá certo? A gente precisa do quê? A potência, né, o consumo, que ele é dado em quilowatts hora, ele é igual a potência. Quem que é a potência mesmo? São os watts. Multiplicada, tá? A potência multiplica por horas de uso, que multiplica a quantidade de dias. Tudo isso a gente divide por 1000. Tá? Vou fazer um exemplo para vocês. Vou apagar, tá bom? Tira um print ou olha na apostila. Supondo que na sua casa morem 3 pessoas. 3 pessoas. Certo? Cada pessoa toma um banho de 30 minutos, totalizando banhos 30 minutos. Totalizando 1h30. Isso aqui, quando a gente converte para numeração, é 1h30. Então, 1,5 horas. Tá? Então, sabemos que são 30 pessoas. Desculpa, 3 pessoas, 30 minutos. O mês tem 30 dias. Certo? E o chuveiro da minha casa, eu olhei lá e ele tem 2.500 watts. Certo? Como eu vou fazer essa conta? Então eu sei, né, que o consumo ele sempre vai ser igual à potência, que é dada em watts, vezes a quantidade de dias, de horas, desculpa, né, de horas de uso por dia, vezes a quantidade de dias. No mês. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Vamos ver. Então, o consumo ele é igual à potência do chuveiro. Então, como a gente faz para calcular agora a quantidade do consumo dele no mês? A gente vai pegar lá o consumo, que vai ser igual à quantidade de watts, né, que o chuveiro gasta, 2.500 watts, vezes a quantidade de horas que a gente utiliza por dia. Qual que é a quantidade de horas que a gente usa de chuveiro por dia? 1h30, porque são 3 pessoas tomando banho. Então essa 1h30 convertida vai dar 1,5.
1,5 no mês, 30. 30. Tudo isso a gente multiplica e divide por 1000, tá? A gente multiplica. Então, aí depois a gente faz o cálculo da multiplicação, né? 2.500 vezes 1,5, o resultado a gente multiplica por 30. Então a gente vai fazer a conta aqui. 2.500 vezes 1,5 dá 3.750 vezes 30 é igual a 112.000 ponto, 112.500 dividido por 1000 vai ser igual a 112,5 kWh por mês. Lembrando, gente, que é o seguinte, a cada 1000 watts, ele é igual, né, a... Desculpa. 1 kilowatt é igual a 1000 watts. Tá bom? Esse é o resultado final da nossa conta. Tem um exemplo também na apostila. Fiquem à vontade para ligar, perguntar, tá? O que vocês necessitarem. E anotem as dúvidas se tiverem e podem me chamar. Um abraço.